Todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial foi aquela que os nazistas causaram em toda a Europa, liderados pelo lamentável Hitler. Você já viu um monte de filme, você já viu peça de teatro, já leu livro, documentário. Todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial foram os nazistas contra todo mundo. E a Primeira Guerra Mundial? Você conhece bem? Já não se conhece tão bem. E essa semana foi a marca do início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Eu arriscaria dizer que tudo começa em 1870, quando houve a Guerra Franco-Prussiana. Nessa época não existia a Alemanha, eram vários reinos, e o mais poderoso era a Prússia. E a França era um tradicional adversário. Houve essa guerra e os prussianos deram uma surra nos franceses que tiveram que se render. Ficou esse trauma dessa grande derrota. O primeiro-ministro da Prússia era Bismarck, um dos grandes líderes da história. Um homem tão hábil que conseguiu unificar esses diversos reinos e criar a Alemanha como a gente conhece. Pois bem, isso aconteceu já um pouco mais para frente, próximo do final do século XIX. Outra coisa que tinha acontecido nesse período foram os grandes impérios. A Inglaterra maior e a França tinham conquistado e colonizavam praticamente toda a África, um bom pedaço da Ásia, e a Alemanha, que era uma potência econômica e militar, tinha ficado para trás, porque não era um país quando esses outros dois começaram a conquistar os outros países do mundo. Havia então essa frustração também na Alemanha. O Kaiser, que havia assumido, foi o segundo Kaiser, era um homem de sentimentos muito militares. Ele sonhava em estar numa guerra e era uma grande frustração que não haviam guerras acontecendo. Havia o desenvolvimento econômico da Alemanha, que precisava de novos mercados. A Alemanha, esse país tão poderoso, não tinha praticamente colônias, tinha uma pequena colônia na África. E a gente tinha também o Império Otomano, que durante 500 anos ocupou um bom pedaço da Ásia e um pedaço da Europa, que era o Império da Turquia. O terceiro grande império era o Império Austro-Húngaro, que tinha o imperador na Áustria. Aquele pedaço Balcãs, que é ali mais para o sul da Europa, onde tem a Sérvia, a Bósnia, a Croácia, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Mas os sérvios queriam de toda maneira se libertar. E existiam um grupo de terroristas anarquistas que tentavam conseguir essa separação. Pois bem, foi visitar a Bósnia o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E, fazendo um passeio pela cidade, ele foi assassinado por um ativista desse grupo sérvio. Existia uma aliança que era a Rússia, a França e a Inglaterra, justamente contra a Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro acusa a Sérvia de estar por trás do atentado e decide declarar guerra à Sérvia. A Rússia tinha um acordo em separado com a Sérvia. Então, decide defender a Sérvia contra o Império Austro-Húngaro e declara guerra, junto com a Sérvia, ao Império Austro-Húngaro. Os alemães, que tinham um acordo com o Império Austro-Húngaro, então declaram guerra à Rússia. A França e a Inglaterra, então, são obrigadas a entrar nesta guerra para apoiar a Rússia. Começa, então, a Primeira Guerra Mundial. É importante, se você assistir um documentário, você vai ver como os cidadãos desses países se alistam, vão para o exército. É um momento em que a guerra ainda era um fenômeno, de certa maneira, comum, que fazia parte da vida das pessoas, embora mais não tão comum, e que envolvia honra, defesa do seu país, defesa da sua nação. Todos acreditavam que essa guerra demoraria 6 meses, 8 meses e que facilmente se resolveria. Os alemães, claro, achando que venceriam, e os franceses a mesma coisa. Infelizmente, haviam mudado os armamentos, haviam mudado as táticas de guerra e esta guerra durou muito tempo. Foi muito cruel, milhões de homens faleceram. Para você ter uma ideia, 1 em cada 5 franceses, homem, entre 18 e 50 anos, morreu ou ficou aleijado nessa guerra. Populações e cidades quase desapareceram, porque acabou se criando uma guerra de trincheiras. Literalmente, cavava-se uma trincheira desse lado, uma trincheira daquele lado, ficava uma área no meio e os comandantes mandavam seus soldados subirem das trincheiras e tentarem atravessar esses campos. Mas tinha sido inventada a metralhadora, então era um morticínio de soldados diariamente dos dois lados. Muito pouco avançou nessa guerra. Durante a guerra, aconteceram 2 fenômenos muito importantes. O primeiro foi que os alemães, para tentar tirar a Rússia da guerra, enviaram Lenin
para a Rússia para que ele causasse uma revolução, coisa que ele fez, a Revolução Bolchevique, que fez com que o czar tivesse que abdicar e a Rússia saísse da guerra. De outro lado, na Alemanha, a guerra estava custando muito caro. Embora nunca tenha havido uma invasão da Alemanha, a guerra aconteceu praticamente toda no território da França e da Bélgica, a população estava sofrendo muito. O Kaiser, inclusive, foge da Alemanha, abandona e assume um governo social-democrata. A crise econômica se alastra e a população pressiona, e esse governo decide, então, propor aos franceses e ingleses o fim da guerra. Em novembro de 1918, é assinado um acordo de cessar-fogo. Os franceses, porém, não perdoavam a derrota de 1870 e impõe aos alemães o Tratado de Versalhes, que foi uma extorsão aos alemães. Tomaram um pedaço da Alemanha, do terreno da Alemanha, Alsácia e Lorena, que era uma região tradicionalmente da Alemanha, foi recuperada pela França, impuseram aos alemães uma enorme indenização financeira que levou a Alemanha ainda mais para o buraco. Forced to pay a massive £6.6 billion in reparations to France and Britain. Something they could ill afford. Essa situação na Alemanha vai fazer com que explodam movimentos radicais, tanto comunista quanto da extrema-direita, o nacional-socialismo. Estava aí o germe do que seria depois a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa importante é que o Império Otomano se aliou aos alemães e ao Império Austro-Húngaro nessa guerra. Com a derrota, o Império Otomano se desfaz. E o colonialismo inglês e francês vai crescer para o Oriente Médio e vai gerar também o surgimento de Israel. Mas esse é um assunto para uma outra conversa. Recomendo para você um filme extraordinário, A Grande Ilusão, de Jean Renoir, que em breve a gente espera ter no à la carte, um dos melhores filmes que eu já assisti sobre a Primeira Guerra Mundial. Um outro filme extraordinário sobre a Primeira Guerra Mundial é Paths of Glory, de Stanley Kubrick, com Kirk Douglas, que em português chama-se Glória Feita de Sangue. Recomendo também um livro que chama-se Um Ano sobre o Altiplano. É mais ou menos autobiográfico de um italiano que participou durante um ano desta guerra. Ficam essas 3 dicas para você conhecer um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial.